tem muita agência, tem mais de 7 mil agências no Brasil, eu vi aqui também. Nossa, muita gente. Exato. Mas vamos deixar a gente desejar aí a todos uma ótima live, né? Sejam bem-vindos, a gente já deixar aberto para o pessoal entrar, e eu acho que vale a gente começar, Gabi, trazendo alguns pontos, tá? E acho que vale começar esse daqui que a gente estava falando, né? Que eu acho importante. Você falou que tem um estudo sobre as agências. Eu me lembro quando eu estava na RD, lá faz bastante tempo, né, 2018, mas a RD fazia um investimento grande de entender o mercado de agências no Brasil e fazer um relatório bem profundo, né? Você conseguiu alguns dados sobre isso? Sim, sim. Tem um relatório atualizado, né? Eu estava te falando aí agora, que traz muita informação sobre essa realidade, esse cenário de agências. É claro que é muito mais focado para o digital, né? Até por quem que montou esse cenário, agências digitais mesmo. Se for pegar todas as agências do Brasil, eu achei um dado aqui que diz que a gente tem mais de 7 mil agências, né? E assim, acho que o cenário é o seguinte: tudo aconteceu muito rápido, parece que a gente já está no digital há muito tempo e tudo mais, mas, cara, eu lembro que há 10 anos, mais ou menos, cara, 10 anos é isso aqui, né? Há 10 anos, mais ou menos, eu descobri que existia, que estava surgindo uma nova empresa que era Resultados Digitais no Brasil, e existiu uma tal palavra aí de inbound marketing, e eu assim, o que é isso? Ninguém sabia, e Você comecei não a... estava na Dialeto ainda? Não, isso aí eu estava trabalhando na Sofit, em Joinville. O meu líder na época, quem me contratou, foi o Anan Fernandes. Hoje ele é diretor da Softplan. Então, ele é, acho que ainda um investidor da Sofit, ele me chamou para ir lá e eu falei, cara, eu não sei nada de digital, você vai me contratar para fazer uma coisa que eu não sei. Ele falou, quase ninguém sabe, Gabi. Então, se eu for contratar alguém que sabe nessa altura, vai custar muito caro. Então, falei aqui, começo a me perder no assunto, mas só para lembrar que, assim, não faz muito tempo que a gente tem esse cenário do digital. Então, tem muitas agências viram essa oportunidade, muitas empresas, pessoas, enfim, profissionais, e começou a surgir um zilhão de serviços aí diferentes, de serviços de marketing digital, de inbound marketing, principalmente, né? Então, agora, como é novo, ao mesmo tempo que tem muita gente que já está se antenando e fazendo diferente, e até agências que sabem muito mais do que as empresas, do time de marketing que está ali, né? Porque eles estão focados só nisso. Ao mesmo tempo, tem também muita agência nova, né? Muita agência que... Até eu peguei um dado aqui dessa matéria, desse cenário, dessa pesquisa que foi feita, né, pela ARD, mais 60% das agências têm menos de 5 anos. Então... eu acompanhei um pouco de um cenário de empresas de assessoria de imprensa que acabaram fazendo esse processo de migração, assim, porque foi uma coisa que aconteceu que a imprensa, de certa forma, perdeu um espaço violento, né? Por conta de... Hoje, eu sou um jornalista, você é uma jornalista, quer dizer, sem a gente ter formação, mas a gente está gerando conteúdo, a gente está gerando, depende de notícia, que é uma coisa... Né? A gente, depende de estar dando opinião, todo mundo hoje tem um pedaço aí de jornalista. Só que quem estava trabalhando com assessoria de imprensa se viu ali naquela necessidade, falou, meu, tenho que trabalhar outro tipo de receita, o cliente está me pedindo isso, e eu acho que teve, né, uma galera que foi de assessoria, porque o pessoal já escreve bem, já fazia ou ajudava a fazer artigos e tal, escrevia para as empresas, e isso acho que para geração de conteúdo no digital ajudou bastante. Exato. A própria Dialeto, na qual eu trabalhei, ela começou com a assessoria de imprensa para segmento de tecnologia e evoluiu, percebeu a importância de gerar conteúdo de outras formas, né, e integrar essas estratégias para focar também como uma agência focada em inbound marketing, né, que envolve muito digital também, basicamente. Esse realmente é um cenário que mudou muito profissional também de jornalismo fazendo conteúdo
para marketing de conteúdo, fazendo freela, trabalhando para a própria Rock Content também, né? Então, essas adaptações surgiram mesmo. E aí a gente tem, às vezes, é muito comum, né? Isso é um cuidado, já dando uma dica aí para quem vai contratar, entender, seja freela ou agência vai contratar, independente de ser jornalista, de ser engenheiro, porque eu já achei engenheiro escrevendo conteúdo também para tecnologia, que é muito bom, porque a pessoa tem uma habilidade de escrever para esse nicho, né? Ela também tem que ter um outro conhecimento que é muito técnico e é muito do digital, que é o SEO, que é entender o formato de conteúdo para blog, que não é qualquer linguagem, né? Não é igual uma matéria. Então, eu já trabalhei com alguns ex-jornalistas que tinham uma certa dificuldade, não falando só do jornalista, cada um tem uma necessidade, algo a aprimorar por causa dessa transição, né? Mas fazia um texto muito em formato de matéria. Eu falei, isso aqui não é uma matéria, isso aqui é um texto de blog, né? Então, a gente ia fazendo os ajustes. Então, é um cuidado que tem que ter na hora de contratar, entender se essa agência, enfim, que vai produzir o conteúdo para você, entende mesmo de SEO, né? E aí, como é que eu vou saber se eu não entendo? Corre atrás, pega dicas de alguém. Não dá para ir sem informação na contratação de uma agência. Infelizmente, não tem como confiar 100% em quem você está contratando. Algum conhecimento, alguma ajuda de alguém de fora você tem que ter. Inclusive, eu sou muito, muito chamada para ajudar pessoas a contratar agência, o que para mim é muito difícil, porque você vai lá, você coloca o teu nome no meio do negócio. E eu deixo claro, ó, até onde eu vi, o trabalho deles é assim, 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 a promessa parece alinhada, ainda assim tem um risco, né? Então eu deixo claro porque não quero me comprometer 100%, mas dá para sim, vamos dizer assim, diminuir os riscos, né, de entrar numa furada, vamos dizer assim. Eu até vou procurar aqui que uma ex-colega minha, a Karine, da Resultados Digitais, ela montou uma empresa justamente com essa oferta. Ela busca o perfil melhor de agência para o cliente. Ela faz esse meio de campo, ela montou um business disso. Agora não me lembro o nome da operação dela, mas é específico sobre isso, assim. Bem legal, essa oferta. Mas eu lembro também porque quando eu estava como diretor da Resultados Digitais, eu cuidava justamente da parte de agência, né? Então, eu via, assim, tinha um momento de maturidade da agência, sabe? Você via que a agência iniciava com contratos de um determinado perfil de ticket, e aí eles evoluíam, ganhavam mais conhecimento, maturidade. O que eles queriam fazer? Eles queriam depois trocar, ficar só com esse ticket maior e acabar com aquele cliente menor da agência. Então, o que eles faziam? Eles acabavam ficando sem braço para atender o cara menor, acabava ficando mal atendido, eventualmente, e o cliente se sentia, pô, estou perdendo espaço, vou ter que depender para outra gente. Não se criava um ambiente de mais braço com uma oferta diferenciada para atender o ticket menor, né? Mas não, eu sentia que a maior parte vinha num caminho de só aumentar o ticket e ia perdendo esse mercado de baixo, e não fazia uma questão de receita incremental, entende? Também por questão de braço, né? De ter recurso para isso, né? Entendi. A grande parte, agora eu não lembro, que esse foi um dado que eu não anotei, mas eu vi ali que mais de 30% trabalha nesse ticket muito pequeno ali, de até R$2.000. Ou seja, dá para ter um parâmetro aí de que se você é uma empresa que está indo pelo preço, você vai pegar uma equipe menos especializada, com menos experiência, né? Ou uma agência muito nova. Há um porém aí, né? Essa questão de preço, tem muitas questões para avaliar, e você sabe até mais do que eu isso aí, né, Marcos? Por exemplo, às vezes é um preço bom comparado aos demais mercados, né? Mas a pessoa que está tocando a agência é uma agência nova, mas é uma pessoa que tem um monte de experiência no passado, no corporativo, entendeu? Já realizou muitos resultados, mas a agência é nova. Então, tudo isso você tem que colocar na balança ali, né? Às vezes ela é nova, mas ela tem muitos profissionais sêniores, você troca uma ideia, você já percebe que é outro nível de conhecimento. Então, vai pagar menos, mas, assim, esses casos são raros, né? É mais comum você encontrar pessoas que estão começando, que começaram a estudar disso e que estão aí para ajudar as empresas a dar uma acelerada,
já que não tem como pagar pessoas para ficar dentro, que esse risco poderia ser muito alto, né? Então, são questões, detalhes, então é muito singular, né, a decisão. Você olhar cada situação, aprofundar, dá para olhar quem faz parte da agência, olha o currículo dessas pessoas, né? Então, acho que dá para trazer já essa questão. Eu, recentemente, pedir uma indicação de agência. Tá? Eu fui visitar os contatos, pessoal que eu já conhecia também, fiz uma indicação. Tá? Uma agência com premiação e tal, assim, bem conceituada. Agora, o que eu vi? Nem todo mundo do core da agência vai trabalhar, depende nesse contrato que você indicou. Isso é um issue, né? Isso é uma questão. Tipo assim, a agência tem vários clientes. Então, a nata de atendimento, o pessoal principal está para esses contratos. Será que um contrato novo vai receber uma atenção de que esses melhores recursos da agência também estejam disponíveis ali? Então, isso é... E acabou tendo, né? Eu não acompanhei depois, mas estavam tentando retomar, entende? Porque viram assim que os recursos que colocaram lá eram muito júniores para o projeto. Sim. Mas até aí a agência tinha premiações, quer dizer, era bem recomendada, né? Aí é um outro ponto que tem que ficar atento, né? Mais um ponto para ficar atento na hora de contratar, né? Então, eu dei a dica do olhe quem faz parte dessa agência, mas tente entender também quem vai fazer a entrega para você. Acho que quase... Vai pegando o que a gente está falando aqui, vai criando um checklist, porque cada item que você verificar que a gente vai falando aqui vai ser um risco a menos que você vai correr, né? O risco sempre vai existir, mas tem formas de evitar isso, né? Assim, na minha experiência, coisas muito baratas não dá certo. Tipo, não tem muito o que discutir, sabe? Eu não sei você, mas, assim, quando o negócio é muito bom demais, desconfia, aquela história, sabe? Não foi bom, assim, ó, definitivamente não é um bom caminho. Assim, eu não tenho como fazer. Então, não faz, porque de má qualidade é melhor fazer marketing boca a boca, é melhor fazer outra coisa. Não conteúdo de péssima qualidade, estamos falando de conteúdo, mas pode ser outras coisas também, né? Não é legal. Eu estava olhando aqui até, fazendo um adendo aqui, né? Os motivos para contratarem uma agência, né? O maior percentual aqui é 19%, resultado de credibilidade no mercado. Então, como você falou, você foi atrás daquela agência porque ela tinha uma credibilidade já no mercado, tinha ganhado prêmios, etc., né? E isso é um principal, então, assim, eu acho que faz sentido, sim, olhar para isso, mas não é o suficiente, né? E tem um outro aqui que é muito próximo, que está 18%, que é foco na entrega de resultados para o cliente. Aí, esse, para mim, é um tema que dá para abrir mil assuntos aqui. O que é resultado? Ontem fiz uma live sobre resultado. E ficou uma hora, ligado 2 horas falando. Eu acho muito isso a conexão, o conhecimento que a agência tem com o segmento de mercado do cliente. E assim, não... É difícil para as agências também, assim, serem especialistas, de repente, num determinado segmento. Mas eu acredito que as de maior sucesso que eu vi, elas tinham foco num segmento. Ou atendiam médicos, sabe? E aí conheciam muito, conseguiam replicar o conhecimento. Sim. Ou tinha foco até no serviço, né? Às vezes não foca tanto no segmento, mas foca muito no serviço. Faz só SEO. Só SEO, para muitos segmentos, você aprende muito, né? Porque você tem esse negócio de nicho é bem complexo também, né? Sim, é bom, eu concordo. Até trabalhei em uma agência que é focada em tecnologia, que foi a Dialeto, né? E realmente era muito tranquilo de trabalhar, apesar de que tecnologia tem várias coisas ali ao redor, né? Ainda assim, criptomoeda, CRM, tipo assim, 2 coisas completamente diferentes, né? Mas era muito, já era um pouco mais compreensível, porque a maioria era B2B,
né? Não trabalhava tanto B2C, então isso já facilitava a forma de fazer marketing, né? A gente já sabia como funcionava, enfim, os tickets médios muito parecidos. Então, a estratégia ela tinha algumas nuances semelhantes assim para trabalhar, né? Mas enfim, o marketing nicho está Você trouxe um ponto bem interessante, que é o seguinte, que você falou no lance do foco do serviço, né? Eu tive experiências agora há pouco também, porque eu acabo contratando também a agência, puxando para os clientes de consultoria que eu tenho. Então, conforme o porte da agência, fica difícil para ela ter, por exemplo, uma pessoa de tráfego, depende dedicada. E essa pessoa de tráfego é um terceiro que trabalha para o mercado, é freela. Tá? Então, você ter um especialista em SEO, especialista em tráfego, pessoal criativo, ou você cria uma estrutura de agência mais porrada. Tá? Então, assim, estou falando de exemplo meu, que eu, como um profissional liberal, de repente fui contratar, e para um cliente também que não ia fazer grandes investimentos. E aí, o que eu vi? Muitas vezes você vai fazer uma reunião e tem uma mega dificuldade para colocar todo mundo numa mesma sala, no mesmo call, para a gente conversar. Porque é terceiro, entendeu? Os horários são esse mundo que a gente vive, é uma diversidade, né? Então, você quer discutir alguma questão, por exemplo, de SEO, e aí, não, mas esse daqui não está no call. Ou, não, fulano de tráfego não está, a gente teria que marcar. Então, são conhecimentos, assim, que estão como containers, assim, sabe? Tá tão complexo do cara trabalhar o SEO que não adianta, o cara é um cara para discutir aquilo dali, o gestor de tráfego, o cara só conhece aquilo dali, se aprofunda nisso, né? E não tem como alguém de atendimento da agência, às vezes, tirar dúvidas ou interagir com você nesse sentido. Então, mais um ponto dessa exigência, né? Como que a gente vai ver essa questão de qualidade na agência, né? Depende de quando for fazer esse processo de contratação, entender a dinâmica de atendimento também, disponibilidade dos recursos, né? E eu fico pensando também como porque a gente está direto no digital, né? Tipo, eu não tenho profundo conhecimento da questão de gestão de tráfego, mas eu faço. Se eu tenho que fazer meus anúncios lá, eu vou, entro na minha business lá, faço o criativo, edito os vídeos, faço tudo. Mas óbvio que eu não tenho um profundo conhecimento. Mas me ajuda a não comer tanto na mão das pessoas quando vem e traz uma coisa, às vezes, que é meio absurda, assim, que você sabe, fala, não, isso daí não existe isso, assim, sabe? Você tá vendo? Então, eu fico pensando, quem não conhece o digital? Um empresário, alguma coisa assim que depende, não é o dia a dia dele. Fala, eu preciso contratar, né? Eu tenho que ter uma agência que trabalhe comigo. O que a agência falar, ele vai aceitar. É por isso que já te negaram te atender, Marcos. Porque não é mais fácil vender para quem não sabe nada? É muito mais fácil. Agora, não é fácil de me enrolar, né? Não tem, né? Se eu conheço, eu falo assim, meu, não é isso. E às vezes umas coisas absurdas assim que vem, entendeu? Sim. Não é nem o conhecimento tão profundo assim, né? Você conhece o básico ali, a base, vamos dizer assim, né? E já consegue perceber aí umas furadas, né? Quem nunca entrou numa furada, né? Todo mundo já entrou alguma vez. A gente acabou indo para esse caminho porque a gente estava falando daquela segunda porcentagem que eu como avaliar, e a gente falou também como avaliar a qualidade do trabalho de uma agência, né? Você explorou. Acho que a gente podia trazer esse ponto, que até você falou, né, do foco dos serviços, né? Qual o escopo, de repente, não faz sentido terceirizar? Aí, assim, teve momentos que eu vivenciei, né, em empresas, já trabalhei em empresas pequenas, médias, grandes, startups, enfim. Tecnologia sempre foi o ramo que eu mais estive, mas vários tipos diferentes, assim. E teve momentos que eu percebia que era importante contratar, teve momentos que eu preferi terceirizar. Não, é difícil dizer que tem algum escopo que não faça sentido, sabe?
Existe uma linha de profissionais de marketing que fala assim, você não vai terceirizar o coração do seu negócio. Se você puder, cria dentro de casa, né? Eu já fui por esse caminho também uma vez, né? Não, dentro de casa tem mais qualidade. Aquele momento que você tá meio insatisfeito com a agência e tal. E aí eu percebi que assim também é muito complicado. Assim como é difícil achar uma agência boa, é difícil achar um profissional de mídia paga bom, é difícil achar um profissional de SEO bom. Então, assim, você vai pagar muito caro, são profissionais que ou estão começando também, aí você vai ter que também educar, ensinar. Então, não é bem assim o melhor caminho, né? Eu acho que a decisão aí eu comecei a tomar muito voltada para tempo, momento, né? Qual o momento que a empresa está agora? Ela tem condições de internalizar isso? Quanto que isso vai custar? Qual o custo-benefício disso para a empresa? Quanto tempo eu tenho para esperar? Por exemplo, a gente está numa pegada, a demanda está grande, a empresa está se estruturando para atender uma demanda que está crescendo, não tem aquela pressa de trazer muita oportunidade, porque às vezes tem essas situações. Então, eu vou trazer uma pessoa, eu vou ensinar ela vai começar a buscar informações de mercado, em paralelo, uma pessoa contratada terceiro ali, e a gente vai construindo isso dentro de casa. Beleza, também funcionou já. Mas, geralmente, agora assim, isso foi há 7 anos, mais ou menos, que eu tô falando essa situação. Hoje em dia tá todo mundo com pressa, desesperado para ganhar dinheiro e tem que gerar leads. Você contrata a agência uma semana, você já quer que gere lead, né? O teu ciclo de venda é de 2 meses, mas uma semana com a agência você já quer que gere lead. Então, a realidade hoje em dia é outra, né? Acho que na maioria dos casos. Então, acho que, como você tem muita pressa, terceirizar, dependendo do serviço, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Porém, tem o desafio que a gente está debatendo aqui. Isso, né? Não pode eu tenho uma dica. Ela não é, de certa forma, assim, só um serviço, tá? Vamos ver se eu explico melhor para o pessoal que está assistindo, tá? É o seguinte... Quando a gente vai fazer a parte de gestão do tráfego, o nome do jogo é público. Qual é o público que eu consegui montar? Tá? Então, tem muita gente que, de repente, começa a mexer com o Facebook, com o Instagram e tal, e recebe aquela possibilidade de impulsionar. Então, se ele não tem muito conhecimento, ele vai impulsionar por ali, porque tem um facilitador, né? Ele é intuitivo, aquilo dali. Mas aqueles públicos que você está montando, né? Aquilo dali desculpa o termo, mas é muito lixo que vai vir, porque vai vir em lead que não é um lead favorável para você, né? Pode ter muito like, mas like não dá dinheiro, né? Então, o Facebook / Instagram, ele dá a oportunidade de você criar públicos personalizados. Né? Você pode ir lá na sua Business Manager, né? E você vai criar um público personalizado a partir dos visitantes do seu site. Mas com isso, você vai colocar um pixel lá do Facebook no seu site. Então, todo mundo que for no meu site, eu consigo, de repente, pegar. O Facebook não vai dizer para você quem é essa pessoa, mas ele está montando um público. Esse é um jeito. Se eu tenho uma lista de clientes meus, que eu tenho, de repente, telefone, tenho o e-mail, tenho o nome dele e tal, eu posso subir essa lista para o Facebook. O Facebook vai cruzar as informações lá e vai também me dizer, olha, eu tenho essa lista aqui que ficou com mais de 1.000, menos de 1.000, sei lá, 2.000, 1 milhão de pessoas, sei lá, ele vai te dizer. E aí o ponto que eu estou explicando é o seguinte, esse público personalizado, tá? Se você cria na sua BM, ele vai ficar para você. Se você terceiriza isso e o gestor de tráfego é que monta esses públicos e tal, e isso não ficou para você, você perde esses públicos. Então, a criação do público personalizado é uma coisa que eu indico para o pessoal que a gente está falando aqui, da questão do que faz sentido terceirizar. Então, no digital, eu recomendo muito para vocês de cuidar essa questão dos públicos que estão sendo criados e que vocês tenham o domínio, que fique para vocês. Tá?
Então, a gestão do tráfego, assim, ela é complexa, porque o algoritmo vai mudando do Facebook, as regras vão mudando, são questões do iOS, do sistema operacional da Apple também, que ela muda. Então, eu tenho os cursos à venda no Hotmart. Então, tem checkout no Hotmart, o Hotmart manda informações para o Facebook, tem muita integração. E o Facebook, às vezes, muda essas questões por conta do sistema operacional do telefone celular, algumas coisas assim, e às vezes você perde essas informações dos eventos, né? Você começa a não receber mais a informação de se teve o checkout ou não, né? Então, essa gestão do tráfego, ela é complexa, tá? E se a pessoa conseguir ter um recurso desse interno para fazer, eu acho show. Ter a gestão do tráfego como um core e você ter dentro de casa, assim. Sei que não é uma coisa fácil. Não, e depende da quantidade do investimento, né? Então, se você tem um investimento ali, sei lá, na casa de 10 mil reais, faz dentro de casa, entendeu? Agora, se começa a crescer muito o teu investimento, fica inviável ter uma equipe de 3 pessoas fazendo um monte de coisas, fornecendo relatórios. Aí, também, assim, não, cresceu num nível, assim, muito, tem, sei lá, a verba de 50 mil reais de AdWords por mês. Cara, você já vai estar com tudo dentro de casa. Então, é um momento que você está super estruturado, a empresa está consolidada. Então, a tendência é ela tornar tudo dentro de casa, né? Porque, com certeza, quem está dentro de casa sabe melhor, mais, né, do serviço. E a campanha de mídia paga, né, fazer a mídia paga é um dos calcanhares aí. Nossa. É o mais complexo que eu vejo hoje de contratação. Já passei por empresas que a gente, em 2 anos, a gente terceirizou e terceirizou 2 vezes, por causa desse tipo de problema, né? Aí você traz alguém, mas você vê que essa pessoa também não está tão pronta, aí para trazer alguém vai ser muito caro. E, na verdade, essas pessoas, elas estão ganhando muito mais dinheiro fazendo freela de campanha de mídia paga do que fazendo dentro de casa. Então, por mais que, como eu te disse, é melhor contratar? Melhor cenário, procure essa pessoa, mas vai ser muito difícil achar. Assim, agora o texto. Eu sou super otimista, mas eu sou realista, assim. Então, eu vivi isso, sabe, muitos anos, assim. Então, é muito difícil você achar alguém bom e num preço que você tem para pagar, para terceirizar. Agora, o texto também é outro issue, né? Tipo, alguém que conheça o perfil dos executivos, que conheça o conteúdo, né? Às vezes conteúdo muito técnico, né? Eu muitas vezes já vi assim, os executivos torcer o nariz e falar assim, não, vai ser a gente que tem que escrever, porque o pessoal não vai saber, mas ele não tem tempo de escrever, quer dizer, ele não... Como que a gente consegue, de repente, trabalhar isso? Então, você criar essa estrutura interna para que esse texto saia do jeito que você quer é outro também desafio, mas se existe essa crítica, essa exigência, a redação, então, ela tem que ser... Você vai buscar interno, então, né? O mix que deu certo, assim, que eu mais gostei de trabalhar foi ter uma pessoa interna, ou 2, enfim, para fazer conteúdo fundo de funil. Então, são os conteúdos que exigem um conhecimento técnico maior, né? Que você vai falar da técnica, no teu caso aí, da técnica de venda, como que funciona essa técnica, como que é o processo de venda, o que tem que melhorar. Você já está falando do teu produto, da tua consultoria, né? E aí tem que entender, tem que ser alguém dentro de casa. É mais fácil, né? Vamos dizer assim. Agora, topo e meio de funil, geralmente você pode, para dar uma acelerada, porque a maioria dos conteúdos vai ser topo e meio, né? E não fundo, até para pegar a maior parte do funil. Então, terceirizar, se você achar uma empresa boa, o que também é difícil, mas tem empresas legais aí que produzem bons conteúdos, às vezes freela dá um pouco de trabalho, porque tá o tempo todo agora eu tô com outro projeto, tchau. Então, os momentos que eu vivi com freela foi isso, assim, às vezes você acha pessoas ótimas, mas dá 2, 3 meses eles param de trabalhar contigo. E tem esse porém, tá? Então, freela tem esse porém, sim, todos os anos que eu trabalhei com freela foram assim.
E que eu estava falando mesmo, e você terceirizar, você achar uma agência que possa fazer os topo e meio, ou pelo menos de topo, sabe? Já vai dar uma acelerada na tua estratégia. E assim, dá para falar de muitas coisas, por exemplo, de vendas, que não é tão difícil de uma pessoa que tem algum tipo de conhecimento de mercado escrever, mesmo que ela não seja de vendas, né? Agora, se for de fundo, realmente é complicado, precisa de muita paciência. Muito. E ainda assim, quando eu contratei agência boa para conteúdo, eu levei, tipo, alguns 2, 3 meses para vai e volta, alinhamento, tem que ter paciência. A empresa não vai saber escrever do jeito ideal no começo, por mais inteligente, por mais qualidade que tenha o conteúdo. Então, também tem que ter paciência com quem você contrata, né? Enfim, já vivenciei isso muitas vezes e você vê a diferença entre o conteúdo mal escrito e o conteúdo bem escrito, só que está faltando um pouquinho de conhecimento. Também tem... o sabor da empresa, né? Mas eu vou buscar outro... Conteúdo com erro, assim, com uma concordância ruim, nossa, que você vê que não dá nem para ler, assim. E aquele conteúdo que só assim, não, faltou aqui, faltou ali, ajusta aqui, tal. Beleza, isso vai acontecer, gente, não tem como, sabe? Bom, você trouxe esse assunto antes, mas a gente não mergulhou. Então, como saber se a agência tem foco em resultado, que é um dos pontos que você trouxe para como avaliar também, antes de contratar, um ponto de atenção, né? Esse aí dá para... Eu te falei, né? Ontem eu fiz uma live sobre resultado, a gente ficou 1 hora, dá para fazer mais 3 horas. Resultado é um negócio complexo aí. Até ontem a gente falou assim, tá, primeiro eu pergunto o que é resultado para você que vai contratar, né? Então, começa por aí. Não, meu resultado... Às vezes a pessoa quer tudo, né? Meu resultado é ganhar visibilidade, branding, e gerar leads e oportunidades, ampliar minhas vendas. A pessoa quer tudo, amigo. Se quer tudo, vai ter que pagar mais caro. Então, a minha orientação é sempre, primeiro, que você entenda o que é resultado para você e coloque isso como objetivo primário. Você vai ter alguns secundários ali, mas qual que é o teu objetivo primário? O que você quer com essa contratação? Porque se você tiver claro isso e deixar claro para a agência, a chance de ninguém se frustrar, né, é muito menor. Então, começa aí a filosofar aqui sobre essa questão de resultado. Aí tem um monte de coisas também que eu posso falar, se você não me intervir. Não deixa de ser uma questão de venda de valor, né? que eu faço nos treinamentos, processo de capacitação, consultoria. Se você alinhou a expectativa antes, você como fornecedor, como vendedor de solução, enfim, você setou a expectativa e você estabeleceu quais são as métricas de sucesso. Isso. Vai ser melhor para você lá na frente depois pedir um depoimento, fazer um case, eventualmente conseguir chegar num ponto e falar assim, pô, a gente está atendendo, vamos renovar o contrato ou não vamos renovar? Porque se você não estabeleceu nada, o cliente vai toda hora ele tá subindo a barra, ou ele não vai ter esse critério, o que é sucesso no nosso projeto, né? Vão ser as conversões, porque eu tenho venda de curso não sei aonde, não, eu quero só o institucional, eu quero aumentar os meus seguidores da empresa na company page do LinkedIn, eu quero ter interações lá e conseguir contratar mais pessoas. Então, o nosso employer branding aí seria um ponto. Então, ter mais seguidores dentro do perfil de funcionário que a gente quer trazer e tal. Então, eu acho que são pontos assim que são mais fáceis de medir, né? Colocar uma coisa que é tangível, né? Sim. O outro ponto, que ele é também meio um dilema, né? Isso a gente estava falando agora. Porque você tem... Eu acho que tem bem claro um apagão de mão de obra de dev no Brasil. Tá? Isso... Eu não tenho dados assim também para dizer se no digital, de repente, acontece isso, tá? Mas eu acho que a gente enfrenta problema também no digital. Sabe qual que é o problema? Um pouquinho diferente do que está acontecendo com os devs, eu diria, aí a minha visão também, não tenho estatística para isso aqui, mas a minha sensação
que a gente tem muita gente falando que sabe fazer marketing digital, tem muita gente dizendo que fez o curso de 2 horas de copywriting e quer virar redator. Então, assim, gente, tá, você olha assim o formigueiro, você tem que achar entre 1.000 pessoas alguém que realmente sabe fazer. Então, entrou num... acho que por causa dessa venda de cursos gravados, online, né? Essa venda de cursos online, entrou numa onda que, como é que eu diria, não é gourmetizou o marketing digital, não sei se é a melhor forma de dizer isso. Mas pode dizer um termo um pouco mais feio, assim, banalizou, né? Banalizou, banalizou. Banalizou é outra coisa. Banalizou mesmo, banalizou, e aí você vai achar 1 milhão de pessoas que diz que sabe fazer marketing digital. E aí, quando você começa a fazer algumas perguntas, e aí tem que ter o conhecimento, como você falou, né? Eu vou atrás para eu também não ser enganado. Você vê que não é bem assim. Então, complicado, bem complicado. Eu tive um acesso de uma aluna, né, me procurou para os cursos online, né, achou o site e tal. E assim, eu acredito que eu tenho as páginas de venda dos cursos bem detalhadas. Assim, investi bastante tempo colocando vídeos, enfim, detalhando bem. E ela me procurou no WhatsApp falando, olha, pô, você poderia me dar mais informações dos cursos e tal? Eu falei, não, olha, o curso é assim, assado e tal. E ela fez mais questões. Eu falei, mas... Aí eu tentei entender, assim, o que estava... Ela falou, não, é que tem tanta oferta de gente vendendo, fazendo curso de venda, se mostrando como expert em venda, que está difícil conseguir ter o discernimento se é um curso bom, se a pessoa conhece ou não conhece. E aí eu fiquei pensando assim, não é uma coisa também do outro mundo da alta revelação, mas é um cenário que de repente o mercado tá passando, assim, porque você consegue fazer um site legal, né? Você faz as redes sociais, trabalha, depende legal as redes sociais ali, mas dali a você conseguir atender um cliente no prazo, com qualidade, ter realmente conhecimento, é uma coisa bem diferente, né? Total. Aí, até, estava lembrando uma coisa agora, a gente estava falando também de resultado, né? Uma forma também, caso você vá terceirizar, né? Também é bom, além desse alinhamento que você falou de expectativa, né? Daí, como é que você chama? Engenharia do valor? A engenharia de valor. Engenharia de valor, enfim. Também é legal ver assim como que essa empresa vai te mostrar o que ela está fazendo, né? Maioria das empresas, 57% das empresas, elas têm um tipo de relatório mensal. Por que ela não pode já te mandar um modelo para você ver como que ela apresenta isso? Porque faz diferença também, né? Chega final do mês, você nem sabe qual a forma, aí vem um relatório com uma análise assim, ó, não faz cabimento nenhum, que você não entende nada, que parece... O processo de venda da agência, né? Você analisar como é que foi o processo da agência para te convencer, porque é um reflexo do que é a agência, né? Então, se você conseguir, coloca aí no checklist também, para tentar acesso a esse tipo de relatório, modelo de relatório que eles têm, porque de ficar de cabelo em pé, assim, tem agência que escreve umas coisas para parecer, para confundir mesmo o cliente, sabe? Não sei se você já pegou isso, assim. Eu já tive, de usar palavras difíceis. Uma coisa que eu sempre prezei, né, quando eu trabalhei na General Electric, era você tem que deixar claro para o cliente que você está falando. Não use essas palavras-chave. Jargão. Assim, se usar, explica o que é. Porque o cliente tem que entender o valor do que você está entregando, né? Então, como agência, tem que prezar pela boa comunicação. Então, se você vê um relatório que você não entendeu nada, corre. Pode ser que eles não pensaram nisso. Se não pensaram, também é um problema. Pode ser que eles sejam inteligentes mesmo, eu que não entendi. É um problema. O relatório tem que estar claro para você. Mas eu nunca vi um gráfico do Google Analytics. Não interessa, é só um gráfico. Você tem que entender por que aquele gráfico está ali, o que quer dizer aquele gráfico, né? Então, é um ponto que vai te ajudar também a prevenir aí uma péssima contratação, vamos dizer assim. Legal. Bom, a gente já avançou, acho que cobriu vários temas, né? Desde o cenário do mercado brasileiro,
como avaliar a qualidade do trabalho da agência, os escopos que fazem sentido ou não terceirizar, essa questão de saber se a agência tem foco em resultado ou não, como que ela demonstra isso, se a gente cria uma agência in-house ou não, né? Então, eu acho que a gente pode fazer, Gabi, a gente aproveitar e fazer um pouquinho do jabá do nosso livro, né? Então, pessoal, são os dois mais suspeitos aqui para falar do livro, né? São os autores, tá? Mas se vocês olharem na Amazon, a pontuação, as recomendações que foram feitas na Amazon, a gente está super bem pontuado, tá? São vários profissionais daqui do LinkedIn, como o André Grego, que participou do lançamento do livro em São Paulo também. Foi uma pessoa que me deu dicas de como fazer a live também, foi minha professora aqui para live. Então, essa comunidade se ajuda e faz a crítica o que a gente está escrevendo, o que a gente está montando de conteúdo, e a gente teve muito feedback positivo do livro, né? Então, vai aí a recomendação de presente, depende do final do ano, Social Selling 4.0. Isso aí, adorei, Marcos. Legal. Gabi, quer deixar uma mensagem aí de final de ano para o pessoal? Final de ano, gente, vamos respirar fundo. O ano não foi fácil para muita gente, né? Mas acho assim que profissionais de marketing foi uma área aí que deve ter sofrido um bocado aí nessas épocas de pandemia, venda também. Acho que todo mundo sofre, mas às vezes assim a gente sabe que tem uma área ali que se não segurar a ponta, a empresa não anda, né? Então a gente sabe o quanto a responsabilidade é grande aí para o time de marketing e vendas. Respira fundo, vamos atrás de conhecimento, que vai dar tudo certo, a gente se junta aí, se ajuda, e precisando, tô aqui, manda mensagem, tô no LinkedIn, no Instagram, enfim. E qualquer coisa também fala comigo aqui, tô aqui em Floripa, às vezes em São Paulo, andando sempre com o livro comigo, então vamos marcar um café aí para conversar com máscara, né? Tomara que a gente possa, em breve, andar e circular com mais tranquilidade aí. E é isso. Obrigada pela honra, né, de poder participar da sua primeira live aqui no LinkedIn. Estou super feliz. E faremos mais, como sempre. Faremos mais. Obrigado pela oportunidade. Sua agenda eu sei que é complicada também, Gabi. E desejo a todos aí um bom final de ano de vendas, muita geração de lead também, que façam bem o planejamento para 2022. Contem com a nossa consultoria, com os nossos treinamentos também, né? Ok? Gabi, brigadão. Brigadão. Tchau para todos. Valeu. Valeu.